Minha irmã conseguiu um emprego. E no dia seguinte, meus pais me expulsaram de casa, me chamando de parasita, sem saber que eu era a CEO da empresa onde ela tinha sido contratada. Então eu fiz minhas malas e fui embora. No dia seguinte, quando ela me viu no escritório, ela riu. Veio pedir emprego na limpeza? Eu respondi, calma. Não, eu sou a CEO. O rosto dela perdeu a cor na hora. E tudo mudou. Meu nome é Olivia Reis. E eu sempre fui invisível. Na minha família, minha irmã, Ashley Reis, era a filha perfeita. Notas máximas, capitã do time de debate, líder estudantil. Eu era a garota que passava o tempo todo no porão com meu notebook. Meus pais nunca entenderam isso. Por que você não pode ser mais como sua irmã? Essa virou a frase favorita deles. Aos 19 anos, larguei a faculdade para abrir uma empresa de tecnologia com 2 amigos que conheci em um fórum online. Meus pais surtaram. Meu pai chegou a arremessar um prato contra a parede. Você está destruindo sua vida por causa de uma fantasia da internet. Minha mãe apenas se sentou e começou a chorar, dizendo que não tinha criado uma filha fracassada. Ashley assistia da porta, com aquele sorriso discreto, como se finalmente estivesse vendo aquilo que sempre acreditou, que eu era a decepção da família. Nos 5 anos seguintes, quase não voltei para casa. Eu trabalhava cerca de 80 horas por semana. Dormia em um sofá na nossa pequena sala. Comia macarrão instantâneo quase todas as noites. Enquanto isso, Ashley fazia seu MBA. Em todos os jantares de família, era sempre a mesma coisa. Ashley ganhou outro prêmio. O professor dela disse que ela era brilhante. Ela foi destaque em uma entrevista. E então vinha aquela parte desconfortável. E você, Olivia? Ainda brincando com computadores naquela empresinha? Eu apenas assentia e mudava de assunto. O que eles não sabiam era que minha empresinha já tinha mais de 500 funcionários. Tínhamos acabado de fechar um investimento de 200 milhões. Milhões de dólares. Eu até cheguei a aparecer na capa de uma revista de tecnologia, mas nunca contei pra eles. Porque eles já tinham decidido quem eu era. A que desistiu, a decepção, a que nunca chegaria perto da Ashley. Até segunda-feira passada. Eu estava em casa por causa do aniversário da minha mãe quando Ashley entrou correndo, segurando um papel. Eu consegui! Fui contratada como analista na TechCore Solutions. Meu pai literalmente levantou ela do chão, abraçando. Minha mãe começou a chorar de felicidade. Estamos tão orgulhosos de você, querida. Essa empresa é extremamente prestigiada. Então meu pai se virou para mim, com aquele olhar de desprezo. Tá vendo, Olivia? Isso é sucesso de verdade. Sua irmã tem um emprego de verdade, em uma empresa de verdade. Ele fez uma pausa. Enquanto você, com 24 anos, sem diploma, ainda vive no nosso porão como uma adolescente. Minha mãe concordou. Já te sustentamos tempo demais. Acreditamos que já está na hora de você se virar sozinha. Eu fiquei olhando para eles sem dizer nada. Ashley sorriu novamente, daquele jeito sutil. Talvez isso te ajude a amadurecer. Meu pai cruzou os braços. Arrume suas coisas hoje à noite. Não vamos mais sustentar parasitas que se recusam a levar a vida a sério. Desci até o porão. Guardei meu notebook, algumas roupas, e o pouco que realmente importava. Não discuti. Não chorei. Simplesmente fui embora. Naquela noite fiquei em um hotel, sem conseguir dormir. Na manhã seguinte, entrei no prédio às 7 da manhã. A integração dos novos funcionários, onde Ashley estaria, começava às 9. Pedi para a responsável do setor me atualizar sobre os novos contratados. Às 9h15, eu caminhava pelo andar principal, quando ouvi uma voz familiar. Ah, meu Deus! Olivia! A voz da Ashley ecoou pelo andar. Ela estava ali, junto com cerca de 20 novos funcionários, todos usando crachás de visitante. O rosto dela passou do choque para um sorriso cheio de superioridade. Então você finalmente conseguiu um emprego aqui? Ela fez uma pausa, me analisando de cima a baixo. Deixa eu adivinhar. Outra pausa. Suporte técnico? Ela inclinou a cabeça, como se estivesse pensando melhor. Não, espera. Você deve trabalhar limpando o escritório à noite, né? Algumas pessoas começaram a rir. Alguém cochichou alguma coisa para o colega ao lado. Eu parei. Olhei direto para ela. Não, Ashley. Minha voz saiu calma. Eu não estou aqui para trabalhar na limpeza. Ela trocou olhares com os outros, ainda sorrindo. Então o quê? Recepcionista? Olha, não precisa ter vergonha. Pelo menos você conseguiu alguma coisa. Ela cruzou os braços. Mamãe e papai vão ficar aliviados de ver que você finalmente amadureceu. Um dos novos funcionários riu sem graça. Outro já estava com o celular na mão, provavelmente achando aquilo engraçado. Eu respirei fundo. Senhora Collins,
Chamei sem tirar os olhos da Ashley. A responsável pelo RH se aproximou imediatamente. Sim, senhorita Reis. Ashley piscou, confusa. Senhorita Reis? Ignorei a reação dela. Esses são todos os novos contratados desta semana? Sim, senhorita Reis. São 20 no total. Acabei de terminar a primeira parte da integração. Eu me virei para o grupo. Agora todos me olhavam diferentes. A confusão começava a aparecer. Ashley ainda não tinha entendido completamente, mas já não estava tão confortável. Sejam bem-vindos a Tech Core Solutions. Falei com voz firme. Eu sou Olivia Reis, fundadora e CEO desta empresa. O silêncio foi imediato. Completo. Ashley abriu a boca, mas não saiu nenhum som. O rosto dela perdeu totalmente a cor. Depois ficou vermelho. As pessoas que estavam rindo segundos antes agora olhavam para o chão, constrangidas. O cara com o celular guardou rápido. Como eu estava dizendo... Continuei, andando devagar na frente do grupo. Aqui dentro valorizamos respeito, profissionalismo e trabalho em equipe. Não toleramos desrespeito, deboche ou qualquer tipo de humilhação, independentemente do cargo da pessoa. Parei bem na frente da Ashley. Ela me olhava com os olhos arregalados, ainda tentando processar tudo. Senhorita Reis, corrigi com frieza. Quer dizer, senhorita Reis não. Fiz uma pequena pausa. Senhorita Morgan, usei o sobrenome profissional dela. Você gostaria de se desculpar com seus colegas pelo seu comportamento? Olivia, eu não sabia que... Ela começou a gaguejar. Senhorita Reis, corrigi. Aqui dentro, é assim que você deve se dirigir a mim. E eu ainda estou esperando uma resposta. Ela engoliu seco. Os olhos começaram a encher de lágrimas, mas ela segurou. Olhou ao redor. Todos estavam olhando para ela agora. Desculpa. Ela falou baixo. Eu não deveria ter feito isso. Foi totalmente inadequado. Com quem você está falando? Perguntei. Ela fechou os olhos por um segundo. Com meus colegas. Assenti levemente. Ótimo. Me virei para a responsável do RH. Continue com a integração. E revise especialmente a parte sobre comportamento profissional. E nossa política de tolerância zero para esse tipo de atitude. Claro, senhorita Reis. Comecei a me afastar, mas parei. E senhorita Morgan? Ela levantou o olhar rapidamente. Passe no meu escritório no final do dia. Precisamos conversar sobre sua alocação. Não esperei resposta. Só virei e fui em direção ao elevador. O som dos meus passos no chão era a única coisa que dava para ouvir. Eu sentia todos olhando. Quando a porta do elevador fechou, eu respirei fundo. Minhas mãos estavam levemente trêmulas. Não era exatamente vingança. Era algo mais complicado. Alívio, confirmação. E, no fundo, uma tristeza estranha. Porque mesmo depois de tudo, eles ainda eram minha família. Quando a porta do elevador se fechou, eu finalmente consegui soltar o ar que estava segurando. Minhas mãos tremiam levemente. Não era exatamente satisfação. Era mais... uma mistura estranha. Alívio. Confirmação. E uma sensação incômoda que eu não queria admitir. Cheguei ao meu andar e fui direto para o meu escritório. A sala no 15º andar, com janelas enormes mostrando a cidade inteira. Eu parei por alguns segundos, olhando lá para fora. Eu tinha construído aquilo. Cada detalhe, cada decisão, cada noite sem dormir. E ainda assim, minha família não fazia ideia. Olivia? A voz do David me tirou dos pensamentos. Meu assistente já estava na porta. A reunião com os investidores da Califórnia é em 30 minutos. Obrigada, David. Peguei os documentos que ele me entregou. Mais alguma coisa? Ele hesitou por um segundo. O grupo de novos funcionários está comentando bastante sobre o que aconteceu lá embaixo. Soltei um pequeno suspiro. Claro que estão. Parece que alguém gravou, e o vídeo já está circulando internamente. Fechei os olhos por um instante. Bloqueia isso. Não quero esse vídeo saindo da empresa. Já estou cuidando disso. Ele fez uma pausa. Quer que eu envolva o jurídico? Sim. Marca uma reunião com eles ainda hoje. Entendido. Ele já estava saindo, mas parou. Se me permite dizer... Você lidou com aquilo muito bem. Eu dei um sorriso leve. Não foi elegância, David. Foi sobrevivência. Ele assentiu e saiu. As horas seguintes passaram rápido. Reuniões, apresentações, decisões. Os investidores queriam aumentar o valor investido. O time de desenvolvimento trouxe atualizações importantes. O marketing mostrou números acima do esperado. Tudo estava indo perfeitamente. Mas, no fundo,
Minha cabeça não saía de um lugar. Ashley. Sentada lá fora, esperando. Às 6 da tarde, quando finalmente terminei tudo, chamei o David. Pode mandar a Ashley entrar. Certo. Alguns segundos depois, a porta se abriu. Ela entrou devagar, nada da confiança de antes. Os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. A postura, completamente diferente. Senta. Apontei para a cadeira na frente da mesa. Ela obedeceu sem dizer nada. Eu deixei o silêncio ficar por alguns segundos, enquanto olhava alguns papéis. Não era para provocar. Eu realmente estava vendo o histórico dela. Seu currículo é impressionante. Falei sem olhar diretamente para ela. MBA, boas recomendações. Foi por isso que você foi contratada. Olivia, ela começou. Senhorita Reis. Corrigi, com calma. Ela respirou fundo. Senhorita Reis. A voz dela falhou um pouco. Eu não sabia. Eu não fazia ideia de que você tinha... Ela olhou ao redor. Construído tudo isso. Eu sei. Respondi. Ninguém sabia. Por quê? Ela perguntou. Por que você nunca contou? Por que deixou a gente pensar que você estava... fracassando? Completei. Pela primeira vez, eu olhei direto para ela. Em que momento, Ashley? Em qual momento você acha que eu teria espaço para contar? Ela abaixou o olhar. Nos jantares onde vocês só falavam de você, quando eu era chamada de decepção. Ou ontem, quando me expulsaram de casa. Ela não respondeu. Eu parei de tentar faz tempo. Continuei. Vocês já tinham decidido quem eu era. Nada do que eu falasse ia mudar isso. Eu sinto muito. Ela disse baixo. Eu fui horrível com você. Todos nós fomos. Sim. Respondi, sem mudar o tom. Foram mesmo. Me encostei na cadeira. Mas agora estamos aqui. E eu tenho que tomar uma decisão profissional sobre você. Ela ficou tensa na hora. Você foi contratada por mérito, mas o que você fez hoje foi inaceitável. Eu sei. Não vai acontecer de novo. Não me promete nada. Mostra no trabalho. Ela assentiu. Abriu uma pasta. Você vai ser alocada no time de análise de mercado, sob supervisão do Marcus Reed. Ele é exigente, mas justo. Eu não vou ser... Ela hesitou. Demitida? Não. A menos que você dê motivo. Olhei direto para ela. Aqui dentro, você vai ser avaliada pelo seu trabalho, não pelo seu sobrenome. Nem pelo que você acha que sabe. Ela assentiu devagar. Mais uma coisa, falei. Ela levantou o olhar. Isso aqui não muda nada entre a gente. Aqui dentro você é minha funcionária. Fora daqui. Somos só duas pessoas que cresceram na mesma casa. Silêncio. Entendido? Sim. Senhorita Reis. Ótimo. Pode ir. Ela levantou. Foi até a porta. Parou por um segundo, como se quisesse dizer algo, mas não disse. E saiu. Quando a porta se fechou, eu passei a mão no rosto. Cansaço. Só isso. Nenhuma vitória. Nenhuma sensação boa. Só cansaço. Meu celular vibrou na mesa. Era uma mensagem. Jennifer. E aí? Como foi o drama familiar? Olhei a tela por alguns segundos antes de responder. Cansativo. Te conto depois. Ela respondeu quase na hora. Então vamos sair hoje à noite. Você escolhe o lugar. Eu sorri de leve. Ela era minha família de verdade. As pessoas que estavam comigo desde o começo. As que acreditaram quando ninguém mais acreditou. Naquela noite, enquanto dirigia até meu apartamento, não até o porão da casa dos meus pais, eu senti algo que fazia tempo que não sentia. Liberdade. Eu não precisava mais fingir. Não precisava mais diminuir quem eu era. 3 dias se passaram. Ashley não contou nada para os meus pais, provavelmente por vergonha. Ou talvez porque não sabia como explicar. Mas a verdade apareceu de qualquer jeito. Um artigo. Um jornal de negócios local publicou uma matéria sobre a empresa. E, obviamente, sobre mim. Eu estava em uma reunião com o time quando a porta abriu. David entrou, um pouco hesitante. Senhorita Reis! Sua mãe está na recepção. Diz que é urgente. Olhei para o relógio. 10 da manhã. Ela veio sozinha? Não. Seu pai também está aqui. A sala ficou em silêncio. Todo mundo ali já tinha ouvido algo sobre minha família, principalmente depois do que aconteceu com a Ashley. Dá 15 minutos para eles. Falei, vamos terminar isso primeiro. David assentiu e saiu. Eu continuei a reunião. Falando, analisando, decidindo. Mas minha cabeça já não estava mais ali. Quando a reunião acabou, eu demorei de propósito. Guardei as coisas com calma. Respondi alguns e-mails.
Eu precisava desse tempo. Não era para provocar, era para me preparar. Quer que eu fique? Jennifer perguntou antes de sair. Não. Mas obrigada. Ela apertou meu ombro. Tô na minha sala se precisar. Meus pais estavam esperando em uma sala menor. Eu pedi para não levarem eles até o meu escritório. Aquele espaço não era para eles. Quando entrei, os dois levantaram na hora. Minha mãe segurava o jornal, todo amassado. Olivia! Ela começou, a voz já falhando. Por que você não contou pra gente? Eu me sentei do outro lado da mesa, mantendo distância. Bom dia. Podem sentar. Eles sentaram. Mas minha mãe ainda parecia nervosa demais. Isso aqui... Ela levantou o jornal. Diz que você é a CEO. Que fundou a empresa há anos. Que ela vale milhões. Ela me olhou. Isso é verdade? Sim. Silêncio. E você nunca disse nada? Meu pai perguntou, a voz mais alta. Você deixou a gente pensar que você estava... que eu era uma fracassada? Completei. Vocês pensaram isso sozinhos. Respondi. Calma, eu nunca disse isso. Dá na mesma. Ele bateu a mão na mesa. Não. Falei. Firme. Não dá. Vocês nunca perguntaram como eu estava. Nunca quiseram saber. Só assumiram. Minha mãe desabou na cadeira. O jornal caiu da mão dela. Mas somos sua família. Ela disse quase chorando. Você deveria ter contado. Eu olhei direto para ela. Pra quê? Pra vocês poderem se orgulhar agora? Pra fingir que sempre acreditaram em mim? Ela não respondeu. Meu pai tentou falar algo, mas não conseguiu. Eu não construí isso por vocês. Falei. Eu construí apesar de vocês. Silêncio. Pesado. A Ashley contou o que aconteceu. Minha mãe disse com a voz baixa. Sobre o que você fez com ela... Na empresa, eu não fiz nada com ela. Respondi. Ela se expôs sozinha. Eu só corrigi. Meu pai franziu a testa. Ela é sua irmã. Aqui dentro? Ela é minha funcionária. Minha mãe começou a chorar. De verdade. O que vocês querem? Perguntei direto. Por que vieram? Você é nossa filha, ela disse. A gente quer consertar isso. Quer fazer parte da sua vida. Eu encarei os dois. Vocês fizeram parte da minha vida por 24 anos. Só nunca se importaram. Isso não é verdade, meu pai rebateu. Mas sem convicção, eu me inclinei levemente para frente. Me digam uma coisa. Qualquer coisa sobre mim nos últimos 5 anos. Silêncio. Eles se olharam. Nada. Vocês sabem o que eu gosto de comer? O que eu faço no tempo livre? Qualquer coisa. Minha mãe começou a chorar mais. Vocês sabem tudo sobre a Ashley. Mas sobre mim? Nada. Meu pai abaixou a cabeça. A gente errou, ele disse com a voz pesada. A gente foi injusto com você, mas somos sua família. Tem que existir um jeito de consertar isso. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Existe. Falei. Mas não vai ser rápido. Os dois levantaram o olhar na hora. Eu preciso de tempo. Muito tempo. Quanto? Minha mãe perguntou. Eu não sei. Meses. Talvez anos. Meu pai balançou a cabeça. Isso é demais. Então não tem mais nada para conversar. Eu me levantei. Tenho uma reunião em 10 minutos. Olivia, por favor. Minha mãe disse, levantando também. Não me afastem assim. A gente já perdeu tempo demais. Eu olhei para ela. Esse tempo vocês perderam. Não fui eu. Silêncio. E a Ashley? Meu pai perguntou. Você vai demitir ela? Isso não diz respeito a vocês. É uma decisão profissional. Fui até a porta. Minha mãe segurou meu braço. Eu só olhei até ela soltar. A gente só quer outra chance. Ela disse baixo. Todo mundo quer. Respondi. Abri a porta. A recepção mostra a saída. E saí. Voltei para o meu escritório. Mas não consegui me concentrar. Alguns minutos depois, recebi um e-mail. Era do Marcus Reed. Preciso falar com você sobre a senhorita Morgan. Soltei um suspiro. Claro que ia dar problema. Chamei ele para subir. Senhorita Hayes. Ele se sentou na minha frente. Temos uma situação com a senhorita Morgan. Que tipo de situação? O trabalho dela é aceitável, não excelente. Mas o problema não é esse. Ele fez uma pausa. É a atitude. Eu já esperava. Explique. Ela parece esperar que tudo seja mais fácil. E quando alguém corrige algo, ela se defende imediatamente. Assenti devagar. Aconteceu algo específico? Hoje de manhã pedi para ela revisar um material. Tinha vários erros. Ela insistiu que estava certo.
Disse que aprendeu daquele jeito. Eu soltei um pequeno suspiro. E o que você fez? Mostrei onde estavam os erros. Expliquei. Mas, sendo sincero, ele me olhou direto. Se fosse qualquer outro funcionário novo, eu já estaria considerando cortar. Fiquei em silêncio por um momento. Então trate ela como qualquer outro, falei firme. Sem privilégio. E sem perseguição. Se ela não passar, não passa. Marcos assentiu. Parecia aliviado. Era isso que eu precisava saber. Depois que ele saiu, eu fiquei olhando pela janela. Ashley estava enfrentando a realidade pela primeira vez, e de alguma forma, eu também. Meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Olivia, a voz era baixa. Era a Ashley. Podemos conversar depois do trabalho? Sobre o trabalho? Perguntei. Não. Ela hesitou. Como irmãs. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Parte de mim queria dizer não, mas outra parte só queria ouvir. Tem um café perto daqui. Falei. 6 da tarde. Obrigada, ela disse baixo. E desligou. Ela chegou 5 minutos atrasada. Parecia cansada. Muito diferente do que eu estava acostumada. Cabelo preso de qualquer jeito. Olhos com olheiras. Sem aquela confiança toda. Sentou na minha frente. Sem falar nada. Pediu um café. Preto. Obrigada por vir, ela disse depois de um tempo. Sem olhar para mim. Você tem 15 minutos. Olhei o relógio. Tenho um jantar depois. Tudo bem, ela respirou fundo. Mamãe e papai me ligaram, depois de te ver hoje. Eles estão arrasados. Eu não vim aqui falar sobre eles. Eu sei. Ela assentiu. Mas você precisa entender uma coisa. Ela finalmente me olhou. Eu também não sabia. Sobre você. Sobre tudo isso, eu não disse nada. E isso me faz parecer horrível, ela continuou. Porque eu deveria ter prestado atenção. Eu deveria ter me importado. E agora você se importa? Perguntei. Agora que sabe. Não. Ela negou. Quer dizer. Ela respirou fundo. Não é só por isso. Esses últimos dias foram os piores da minha vida. Não por causa do trabalho, mas porque eu percebi uma coisa. Ela engoliu seco. Eu não te conheço. Silêncio. No trabalho. Ela continuou. Todo mundo te respeita. Te admira. E eu. Ela abaixou o olhar. Eu só consigo lembrar de todas as vezes que te tratei como se você fosse menos. Você não foi a única, respondi. Mas foi parte disso. Eu sei. Ela assentiu. E eu não estou dizendo isso para você me perdoar. Só queria que você soubesse que eu entendi. Eu fui uma péssima irmã. Foi, respondi. Sem raiva. Só verdade. Ela abaixou a cabeça. O Marcos vai me demitir? Ela perguntou depois de um tempo. Depende de você. Ela soltou o ar devagar. Eu não sou tão boa quanto eu achava. Na faculdade tudo fazia sentido. Ah, mas no trabalho, eu estou perdida. Eu olhei para ela. Estudar te ensina a pensar. Trabalhar te ensina a fazer. São coisas diferentes. E você? Ela perguntou. Como aprendeu? Fazendo, errando, dormindo pouco, sem ninguém para me segurar. Ela assentiu devagar. Eu sempre tive apoio. Sempre tive alguém me dizendo que eu era boa. Agora, parece que eu não sou tudo isso. Você não é ruim, falei. Mas também não é especial. Ela soltou uma risada fraca. Isso não ajuda muito. Não estou aqui para te confortar. Silêncio. Ela terminou o café. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem. Para de achar que tudo vai ser fácil. Para de achar que você já sabe tudo. E começa a ouvir quando alguém te corrige. Ela assentiu. Foi isso que você fez? Isso. E trabalhar mais que todo mundo. Ela me olhou diferente dessa vez. Por que você está me ajudando? Não estou. Só estou falando a verdade. Silêncio. Ela pegou a carteira. Eu pago. Já paguei. Ela levantou. Olivia, ela hesitou. Eu sinto muito. Por tudo. Eu sei, respondi. Mas isso não muda o passado. Ela assentiu e foi embora. Naquela noite, durante o jantar com investidores, eu mantive a postura. Conversei. Negociei. Sorri quando precisava. Mas minha cabeça não saía de um lugar. Ashley. 2 semanas depois, Marcos pediu outra reunião. Senhorita Reis. Ele se sentou. A senhorita Morgan melhorou. Eu levantei o olhar. Continua cometendo erros? Sim. Mas agora ela escuta, corrige.
E não discute. Ele fez uma pausa. A atitude mudou completamente. Você recomenda que ela continue? Sim, com supervisão. Mas tem potencial. Assenti. Então ela fica. Depois disso, Ashley e eu não voltamos a conversar fora do trabalho. Na empresa, ela me tratava como qualquer superior, formal, distante, sem tentar se aproximar. Meus pais tentaram contato, várias vezes. Ligações, mensagens, até uma carta. Eu ignorei todas. Um mês depois, Jennifer entrou na minha sala. Tem algo que você precisa saber. Eu levantei o olhar. O que foi? Seu pai está com problemas. Fiquei em silêncio. Que tipo de problema? Financeiro. Ela cruzou os braços. Ele perdeu contratos importantes. A empresa dele está mal. Me encostei na cadeira. E? Ela me olhou. Só achei que você deveria saber. Por quê? Porque é seu pai. Soltei um pequeno suspiro. Os problemas dele não são responsabilidade minha. Eu sei, ela disse. Mas não tem mais. Interrompi. Eles me expulsaram de casa sem pensar duas vezes. Me trataram como nada durante anos. Olhei direto para ela. Então não. Eu não devo nada a eles. Jennifer levantou as mãos. Ok, só queria te avisar. Ela saiu, mas eu não consegui voltar ao trabalho. Minha mente não parava. Meu pai estava mal, e no fundo, eu já sabia o que vinha depois. 2 dias depois, minha mãe apareceu de novo. Dessa vez, eu não fiz ela esperar. Precisamos da sua ajuda. Ela disse direto, sem rodeio. Eu já esperava. Seu pai vai perder a empresa. Os bancos recusaram ajuda. Silêncio. E você veio até mim. Você é nossa filha. E tem condições de ajudar. Eu tenho condições porque construí tudo sozinha. Ela apertou as mãos. Não estou pedindo doação. É um empréstimo. Nós vamos pagar. Eu segurei o olhar dela. Com o quê? Se está nesse nível? Não tem como pagar. Ela desviou o olhar. Seu pai está desesperado. Ele construiu aquilo por 30 anos. E eu construí isso em 5. Silêncio. A diferença... Falei. É que eu não abandonei quem precisava de mim. Ela fechou os olhos. Nós sabemos que erramos. Já entendemos isso. Mas você vai deixar seu pai perder tudo? Eu não mudei a expressão. Não estou tentando provar nada. E a resposta é não. Olivia, eu não vou dar dinheiro. Não vou salvar a empresa dele. Ela se levantou de repente. Você está fria. Eu não reconheço você. Eu olhei direto para ela. Você nunca me conheceu. Silêncio. Ela saiu. E eu fiquei ali, sem culpa, sem alívio, só cansada. Uma semana depois, meu pai perdeu tudo. A empresa dele fechou. Ele teve que vender tudo, inclusive a casa. Minha mãe me ligou chorando. Disse que eles estavam se mudando para um apartamento pequeno. Eu ouvi, mas não disse nada. Jennifer me olhava diferente desde então, como se esperasse que eu mudasse de ideia. David evitava tocar no assunto. E Ashley? Ela continuava trabalhando. Em silêncio. Cada dia melhor que o anterior. E eu continuei com a minha vida. 3 meses se passaram. Ashley conseguiu passar pelo período de experiência. Agora ela estava em um projeto importante. Expansão para um novo mercado. Era uma grande oportunidade. E ela sabia disso. Eu acompanhava de longe, recebendo atualizações semanais. Tudo estava indo bem. Até sexta-feira à tarde, Marcos entrou na minha sala sem avisar. Temos um problema. Eu levantei o olhar na hora. Que tipo de problema? A senhorita Morgan cometeu um erro sério. Silêncio. Explica. Ela errou os cálculos. E não conferiu. Meu corpo ficou imóvel. O quanto? Milhões. Silêncio. Como isso passou? Eu revisei por cima. Confiei nela. Ele respirou fundo. O erro também é meu. O cliente já viu? Já. E? Eles estão reconsiderando o contrato. Aquilo era sério. Muito sério. Junta todo mundo. Falei. 30 minutos. Quando entrei na sala, o clima estava pesado. Ashley estava pálida, os olhos vermelhos. Os outros, claramente irritados. Me sentei. Me expliquem. Ashley falou primeiro. Foi meu erro. Eu não conferi. Silêncio. Você tinha certeza? Perguntei. Achei que sim. E ignorou quando te alertaram? Ela hesitou. Sim. Um dos analistas falou. A gente avisou. Mas ela disse que estava certo. Ashley abaixou a cabeça. Eu achei que sabia. Silêncio. Eu levantei e fui até a janela. Pensei. Eu podia demitir ela ali, na hora.
Seria justificável, mas aquilo era mais que um erro. Era um ponto de virada. Marcos. Sem virar. Quanto tempo para corrigir? O fim de semana inteiro. Faz. Pausei. Ela não participa. Ashley travou. Então o que eu faço? Ela perguntou. Você vai escrever. Silêncio. Um relatório completo. Tudo que deu errado. Por que deu errado? E como evitar isso? Você vai me entregar na segunda. Eu vou aprender, ela disse rápido. Não promete. Interrompi. Mostra. Depois que todos saíram, Marcos ficou. Você tem certeza disso? Sim. Isso não é duro demais? Ela precisa entender. Aqui, erro tem consequência. O fim de semana foi pesado. O time corrigiu tudo. Eu revisei cada número. Na segunda, Ashley chegou cedo. Com um relatório. 20 páginas. Eu li. Enquanto ela esperava. Está bom. Ela levantou o olhar. Mas não resolve tudo. Continuei. Eu sei. Você quer que eu peça demissão? Eu levantei o olhar. Não. Ela ficou surpresa. Mas você também não continua assim. Silêncio. Você vai mudar de setor. Ela travou. Controle de qualidade. Revisar trabalho dos outros. Encontrar erros. 3 meses. Ela entendeu. Era uma queda. Se você aprender, talvez volte. Obrigada. Ela disse baixo. Você não merece isso. Falei. Mas eu estou dando mesmo assim. Ela assentiu. E saiu. Depois que ela saiu, eu fiquei alguns segundos em silêncio. Então peguei o telefone. Precisava resolver o problema maior. Liguei para o cliente. A conversa não foi fácil. Senhorita Reis. A voz do outro lado era séria. Isso foi um erro básico. Eu sei, respondi. E assumo total responsabilidade. Silêncio. Isso coloca em dúvida a capacidade da sua equipe. Eu entendo. Respirei fundo. Por isso não vou pedir confiança. Vou oferecer garantia. Silêncio. A primeira fase do projeto será feita sem custo. Do outro lado, silêncio total. Se não ficarem satisfeitos, podem cancelar sem qualquer penalidade. Mais silêncio. É uma proposta ousada. É justa. Vou discutir com o meu time. Retorno amanhã. Perfeito. Desliguei. E fiquei olhando o telefone por alguns segundos, sem saber se tinha salvado tudo, ou só adiado o problema. Naquela noite, recebi um e-mail. Ashley. Eu vi. Mas não abri na hora. Terminei tudo o que precisava fazer. Quase meia-noite. Eu abri. Oh, Olivia. Sei que isso não muda nada, mas hoje eu entendi mais sobre responsabilidade do que em todos os anos estudando. Não estou agradecendo pela oportunidade, porque sei que não mereço, mas estou agradecendo pela lição. Eu vou provar que posso mudar. Não por você, mas por mim. Ashley. Fechei o notebook. Fiquei olhando a cidade pela janela. Ela tinha caído. Muito mais do que imaginava, e eu tinha sido quem empurrou. Mas não senti vitória, só cansaço. E uma pergunta: quando isso ia ser suficiente? 2 dias depois, veio a resposta. O cliente aceitou. Com condições, mas aceitou. O projeto continuava. Foi um alívio. Mas o dano interno já estava feito. Todo mundo sabia. Durante as semanas seguintes, eu observei de longe. Ashley mudou. Chegava cedo. Saía tarde. Revisava tudo várias vezes. Não discutia mais. Não se defendia. Só trabalhava. E aprendia. Até que, numa terça-feira, a recepção me avisou. Você tem visita. Eu já sabia quem era. Meus pais. De novo. Mas dessa vez, eles estavam diferentes. Meu pai parecia mais velho. Mais cansado. Minha mãe, usando roupas antigas. Nada novo. A queda deles era visível. Recebi os dois na mesma sala de antes. Nunca no meu escritório. Obrigado por nos receber, meu pai disse. Vocês têm 10 minutos. Minha mãe abriu a bolsa. Tirou alguns papéis. Nós começamos terapia. Colocou na mesa. Juntos. E separados. Eu não toquei nos papéis. E? Ela respirou fundo. Estamos entendendo o que fizemos com você. Silêncio. A terapeuta pediu pra gente escrever sobre você. Sobre quem você é. Ela me olhou. E a gente percebeu que não sabia nada. Precisaram perder tudo pra perceber isso. Sim. Meu pai respondeu. E isso diz muito sobre a gente. Silêncio. Ela disse que você pode não aceitar. Minha mãe continuou. Que pode ser tarde demais. Mas a gente precisava tentar. Eu encarei os dois. O que vocês querem? Uma chance. Meu pai disse. De te conhecer de verdade.
E se não gostarem do que encontrarem? A culpa vai ser nossa. Silêncio, eu pensei. Uma parte de mim queria mandar eles embora, mas outra só estava cansada. Se isso acontecer, vai ser do meu jeito. Os dois assentiram na hora. Sem aparecer no trabalho, sem pedir dinheiro. Sem expectativas. Tudo bem. E vocês continuam na terapia, sem parar. Já estamos fazendo isso. Peguei o celular. A cada 2 semanas. Domingo, 2 da tarde. 1 hora. Minha mãe quase não acreditou. Vamos estar lá. E mais uma coisa. Silêncio. Não quero falar do passado. Não vou passar horas revivendo isso. Se querem me conhecer, vai ser quem eu sou hoje. Eles assentiram. Podem ir. Eles levantaram e foram. E eu fiquei ali, sozinha. Sem saber se aquilo era o começo ou só mais uma tentativa. No primeiro domingo, eles chegaram 15 minutos antes. Eu não abri a porta. Esperei dar exatamente 2 da tarde. Só então deixei eles entrarem. Quando entraram no meu apartamento, os dois olharam ao redor. Dava para ver a surpresa. Não era exagerado. Mas era um lugar bonito, bem cuidado. É muito bonito, minha mãe disse baixo. Obrigada. Apontei para o sofá. Podem sentar. Fui até a cozinha. Preparei chá. Voltei. Silêncio. Desconfortável. Meu pai tentou começar. Como foi sua semana? Corrida. Respondi. Fechamos um contrato grande. E estamos trabalhando em um projeto novo. Que tipo de projeto? Tecnologia para a educação. Eles assentiram, mesmo sem entender direito. Parece importante, minha mãe disse. É. Silêncio de novo. Meu pai tentou mais uma vez. Você sempre gostou disso? Tecnologia? Desde os 12. Eles se olharam. Quando vocês me deram meu primeiro computador, minha mãe piscou. Ela claramente não lembrava. Eu percebi. Mas não comentei. A conversa seguiu assim. Forçada, cheia de pausas. Mas duramos a hora inteira. Quando eles foram embora, minha mãe me abraçou, rápido. Eu não abracei de volta, mas também não me afastei. As semanas seguintes foram iguais. Conversas simples, tentativas, lentas, mas reais. Eles começaram a descobrir coisas sobre mim, que eu gostava de fotografia, que fazia aulas nos fins de semana, que minha comida favorita era tailandesa. Coisas pequenas, mas para eles era tudo novo. Enquanto isso, no trabalho, Ashley terminou os 3 meses. Sem erros. Nenhum. Marcos me chamou. Ela mudou. Eu sei. Nunca vi alguém evoluir assim tão rápido. E? Eu manteria. Assenti. Então mantenha. Na sexta-feira, chamei Ashley na minha sala. Ela entrou. Mais segura. Mas ainda cuidadosa. Seu período terminou. Eu sei. O que você quer agora? Ela pareceu surpresa. Eu posso escolher? Pode. Silêncio. Ela pensou. De verdade. Eu aprendi que não sei tudo. Que revisar é necessário. E que trabalhar de verdade é diferente de estudar. Eu esperei. Eu quero voltar para a análise, mas fazer direito dessa vez. Assenti. Marcos tem um projeto menor. Você entra nele. Ela soltou o ar. Obrigada. Você está ganhando outra chance. Não esquece disso. Não vou. Ela virou para sair, mas parou na porta. Olivia, eu não corrigi dessa vez. Obrigada. Por não desistir de mim. Eu não fiz isso por você. Ela assentiu. Eu sei. E saiu. Mais tarde, Jennifer entrou. Você deu outra chance para ela? Sim, e seus pais? Continuam vindo. Ela me olhou com atenção. Você está bem com isso? Pensei. Melhor do que antes. E perdão? Não sei. Talvez nunca venha. Talvez não precise. Ela assentiu. Naquela noite, sozinha em casa, eu olhei minhas fotos. Meu gato, meu time, meu trabalho. Nenhuma da minha família. Nenhuma. E pela primeira vez, isso não doeu tanto. 6 meses se passaram. Desde que meus pais começaram a vir aos domingos. Eles não faltaram uma vez. Sempre pontuais. Sempre às 2. Sempre indo embora às 3. As conversas ficaram mais naturais. Ainda não era fácil. Mas já não era tão forçado. Eles aprenderam a perguntar sobre meu trabalho. Sobre minha rotina, mesmo sem entender tudo. Eles tentavam. E eu aprendi a responder, sem me fechar completamente. Não era uma relação normal, provavelmente nunca seria. Mas era alguma coisa, e isso já era mais do que antes. No trabalho, Ashley mudou completamente. 3 projetos seguidos, sem erros.
Marcos estava impressionado. Ela virou uma das mais confiáveis do time. Eu apenas assenti, mas eu sabia. Eu estava vendo. Até que, numa quinta-feira, ela me chamou. Isso não era comum. Normalmente, eu chamava ela. Entrei na sala. Precisamos conversar, ela disse. Sobre? Ela respirou fundo. Me ofereceram um emprego em Boston. Silêncio. Uma empresa grande. Crescimento rápido. Bom salário. Eu não me surpreendi. Ela tinha melhorado muito. E você? Perguntei. Vai aceitar? Não sei. Ela olhou para mim. Eu queria falar com você antes. Você não precisa da minha permissão. Não é isso. Ela balançou a cabeça. Trabalhar aqui me ensinou mais do que qualquer curso. Ela fez uma pausa. E eu não sei se quero sair agora. O que está te prendendo? Ela hesitou. Algumas coisas. Primeiro, eu gosto do que faço aqui. Segundo, eu ainda tenho muito o que aprender. Ela respirou fundo. E terceiro, ela me olhou direto. Você, silêncio. Eu sei que nossa relação é complicada, mas eu quero entender se algum dia a gente pode ser irmãs de verdade. Eu me encostei na cadeira. Eu não vou te pedir pra ficar. Nem pra sair. Essa decisão é sua. E fora do trabalho. Isso vai levar tempo. Ela assentiu. Eu sei. Eu não espero que você esqueça nada. Só que me deixe tentar. Silêncio. Ela pensou por alguns segundos. Eu vou ficar. Respirou fundo. Mas não por você. Pela oportunidade. Pelo que ainda posso aprender aqui. Assenti. Então fica. Ela se levantou, mas antes de sair, parou. Obrigada. Por acreditar em mim. Eu não acredito. Respondi. Eu observo. Ela assentiu e saiu. 2 semanas depois, domingo, minha mãe apareceu com algo diferente. Um álbum, velho. Encontramos isso, ela disse. Abriu. Fotos. De mim, criança, com uma bicicleta, na escola, segurando um troféu pequeno. Você ganhou isso com 11 anos, meu pai disse. Eu fiquei olhando. Eu lembro. Silêncio. A gente tinha orgulho, minha mãe disse. Eu levantei o olhar. Então por que nunca disseram? Silêncio. Porque achamos que você sabia. Meu pai respondeu. E por que focamos demais na Ashley? Ele engoliu seco. Não tem desculpa. Minha mãe fechou o álbum. Queremos que você fique com isso. Eu segurei. Pesado. Por que agora? Porque queremos novas lembranças. Ela disse. Silêncio. Eu não respondi. Mas também não devolvi. Naquela noite, o álbum ficou na estante. Não escondido. Mas também não em destaque. Só ali. No dia seguinte, tive uma reunião com a diretoria. Eles estavam discutindo expansão. Europa. Precisavam de alguém para liderar a parte de análise de mercado. Alguém confiável, com experiência e que tivesse mostrado evolução. Imediatamente, um nome veio à minha cabeça: Ashley. Mas isso significava uma coisa: ela teria que ir embora. Por pelo menos 2 anos. Talvez mais. Você tem alguém em mente? Um dos diretores perguntou. Tenho. Respondi. Mas preciso falar com ela primeiro. Naquela tarde, chamei Ashley. Ela entrou. Precisamos conversar. Ela assentiu. A empresa vai abrir uma operação na Europa. Ela ficou atenta na hora. E precisam de alguém para liderar a parte de análise. Silêncio. Eu estou considerando você. Os olhos dela se arregalaram. Sério? Sim. Mas isso envolve mudança. Outro país. Pelo menos 2 anos. Ela ficou em silêncio. É uma oportunidade grande. É, ela disse. Mas não parecia animada. Tem algo mais. Continuei. Ela me olhou. Se você for... Isso complica tudo aqui. Como assim? Nossos pais. As visitas. Qualquer tentativa de reconstruir alguma coisa. Silêncio. Ela respirou fundo. E você acha que eu não deveria ir? Eu acho que você deveria. Ela ficou surpresa. Por quê? Porque é a sua carreira. E por que, se isso aqui for real? Não depende de proximidade. Silêncio. E se não for real, então não ia funcionar de qualquer forma. Ela assentiu devagar, pensando. Eu aceito. Silêncio. Quero ir. Assenti. Então eu aviso a diretoria. Ela se levantou, mas parou antes de sair. Olivia, obrigada. Não por tudo, mas por isso. Não confunde as coisas, respondi. Isso é trabalho. Ela assentiu. Eu sei. E saiu. 3 meses depois, ela foi embora. Aeroporto. Nossos pais estavam lá. Minha mãe chorando. Meu pai tentando disfarçar. Eu fiquei quieta,
observando. Quando ela passou por mim, parou. Eu vou fazer dar certo. Faça. E... Ela hesitou. Obrigada. Vai. Respondi. Ela assentiu. E foi. As visitas de domingo continuaram. Agora só com meus pais. E uma vez por mês, chamada de vídeo com Ashley. Ela mostrava a cidade. Falava do trabalho. Parecia... Bem, não era uma família normal. Ainda tinha distância. Ainda tinha coisa não resolvida. Mas existia algo ali. E para mim, isso já era suficiente. 1 ano se passou. A operação na Europa virou um sucesso. Os números eram melhores do que o esperado. E o nome que mais aparecia nos relatórios era o da Ashley. Numa manhã, recebi uma mensagem. Era dela. Consegui. Deu certo. Mas só porque você me ensinou como. Obrigada por não desistir de mim, sua irmã. Fiquei olhando a tela por alguns segundos. Então respondi. Você conseguiu porque trabalhou para isso. Continua assim. Enviei e deixei o celular de lado. As visitas de domingo continuavam, ainda com regras, ainda com limites, mas já não eram tão pesadas. Meu pai fazia perguntas, tentava entender. Minha mãe ouvia mais, falava menos. Eles ainda erravam às vezes, mas tentavam. E isso era novo. Uma tarde, depois que eles foram embora, eu fiquei sozinha na sala. Olhei o apartamento, o silêncio. A vida que eu construí, sozinha, sem ajuda, sem aprovação, do meu jeito. Peguei o álbum que minha mãe tinha me dado, abri. Aquela versão antiga de mim ainda estava lá, mas agora não era mais a única. Fechei o álbum e deixei ele ali, sem esconder, sem destacar, só parte da minha vida. Eu não perdoei tudo, e talvez nunca vá perdoar completamente, mas aprendi uma coisa. Nem toda história precisa de um final perfeito. Às vezes, precisa só de um final honesto. Minha irmã deixou de ser perfeita. Aprendeu a cair e a se levantar sozinha. E eu aprendi que nunca precisei da aprovação deles, porque o meu valor nunca dependeu disso.